Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema que nós vamos hoje comentar aqui é o tema que você escolheu na última enquete. Você sabe onde começa a venda de imóveis usados? E atualmente, a gente se fala assim, crise. O pessoal tá, né? Para estar na moda. Qualquer luxo do momento é falar que está em crise, generalizando, né? Tudo, né? O mercado imobiliário. Aí a gente tem que fazer uma perguntinha para a gente saber como é que nós vamos discernir nessa questão. Será que a nossa atividade profissional está em extinção? Ou será que ela tem muito a crescer? Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Aí eu fiz uma pesquisa na internet. Fui buscar dados para a gente poder bater esse papo e a gente poder discernir sobre o assunto da corretagem, o assunto do mercado imobiliário, ok? E eu encontrei na internet dados da ONU, até dados interessantes que eu nem sabia e acabei sabendo, né, minha gente? Que no mundo nascem aproximadamente 211 mil pessoas todos os dias. Vamos transformar isso aí em segundo. Então, em segundo, 3 pessoas por segundo estão nascendo no mundo todos os dias. E a cada minuto são 180, né? 3 por segundo, 60 minutos, você vê que tem 180. Agora vamos saber o outro dado. E quantos morrem? Então, segundo a ONU, estima que 102 pessoas morrem a cada minuto. Então nós temos um saldo positivo. Quer dizer que a população está aumentando. Se ela está aumentando, nós podemos então aqui concluir que o aumento da população ela é positiva para o mercado imobiliário. Por que eu a chamo de positiva? Porque a gente tem que falar em família. Família é sinônimo de moradia, não é? Você vai constituir uma família, enquanto você tem uma família, mora com os pais, você casa, vai precisar, não é? Você vai sair daquele teto, buscar outro. Então, se a população está crescendo, o nosso mercado ele é positivo, não é? Na verdade, ele não vai se estagnar. Todo mundo já comprou, ninguém mais precisa comprar mais nada e acabou a corretagem, acabou o mercado imobiliário. Se construir, ninguém compra, não. Não vai acontecer isso, não é? E isso é um problema mundial, porque a gente ainda encontra os pontos negativos na nossa atividade profissional, né? Quando a gente fala em ponto negativo, eu poderia atribuir uma das razões: a falta de união da nossa classe, a união entre os profissionais da área imobiliária. Se a gente fosse mais unidos, certamente mais negócio nós faríamos, concretizaríamos mais negócio através de parcerias. Nós estamos no século XXI, ainda hoje tem colega que você liga para ele e ele diz que não faz parceria. Ah, ele está errado? É o ponto de vista dele, mas seria legal, não é? Se ele se enturmasse, nós estamos numa mesma família, numa mesma classe, numa mesma profissão, não é verdade? A gente precisa estar um colaborando com o outro para que as coisas vá se facilitando e que os negócios vão se fluindo normalmente, ok? E seguindo aqui com o nosso slide, eu vou falar de uma maneira genérica, né? Citar aqui alguns exemplos para vocês poderem acompanhar o meu raciocínio que eu trouxe aqui para o programa de hoje, ok, minha gente? Então vamos pensar assim: doença. Eu fico doente ou você fica doente. Nós ficamos refém do pessoal, do profissional da área de saúde, a gente fica refém. Então a gente fica doente. Vamos ao médico ou vamos ficar hospitalizados, ficamos refém do médico, das enfermeiras, das auxiliares de enfermagem. A gente fica refém deles. Eu queria que você pensasse nessa questão e você mesmo respondesse, ok? Um outro ponto que eu coloco aqui. Vamos fazer o nosso imóvel, vamos construir o nosso imóvel. Seria uma edificação urbana. Nós ficamos, por exemplo, refém do profissional da área de arquitetura e engenharia. Refém é o modo de se falar, né? Porque se eu tenho um terreno, eu vou chamar um arquiteto e falar: gostaria de construir uma casa assim, 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 neste meu terreno. Como ele estudou para isso, ele conhece todo o código de edificação da cidade,
ele vai dizer se é possível ou não fazer exatamente daquela maneira que eu solicitei para ele. Então nós vamos conversar, nós vamos dialogar, nós vamos trocar ideia. Olha, aqui dá para melhorar, aqui não dá, não é? Então nós vamos trocar a ideia para a gente chegar num consenso, né? E ele poder projetar a minha casa. E a corretagem, minha gente? Aí eu faço a pergunta para vocês que nos acompanham nesta manhã, hein? O cliente, ele fica refém do corretor de imóveis? Ele fica dependente do corretor de imóveis? Fica ou não fica? Então eu deixo para vocês também discernirem, tá bom? E aí vem aqui, ó, um ponto de interrogação bem grande aqui no slide. Nós precisamos refletir sobre alguns assuntos que eu vou fazer nessa colocação. Vamos raciocinar juntos, pensar juntos, eu aqui, vocês aí, ok? Vamos ver aí como é que a gente pode analisar essas questões que eu trouxe aqui para o programa, ok, gente? Os corretores de imóveis, eles falam a mesma, nós falamos a mesma linguagem, que eu também sou corretor de imóveis, nós falamos a mesma linguagem. O que você pensa disso? Qual é o seu raciocínio sobre essa questão? Nós, corretores, falamos a mesma linguagem? Eu vou dar o meu ponto de vista com base em quê? Nos processos ético-disciplinares que a gente vê aqui no Cresce São Paulo. Então, a gente vê o quê? Vê algumas disputas entre corretores de imóveis. Um reclama do outro, não é? Eles fazem a denúncia. Aí são raros os documentos comprobatórios para se anexar, fazer juntada nesse processo, porque tudo é muito verbal. E dentro das imobiliárias também acontece esse tipo de disputa, também acontece. Dentro da própria imobiliária, o que acontece, acho que o mais acontece é dentro das imobiliárias. O corretor atende um cliente, de repente um outro colega acabou atendendo ele, vendeu, pronto. Aí já começa a confusão. Eu coloco, essa disputa que eu chamo, essa briga entre, não é, entre os corretores, fui eu que atendi, você me deu um chapéu, você me passou a perna, essa disputa que eu chamo, né? Qual é o efeito dessa disputa? O efeito dessa disputa é a causa. E qual é a causa? É a concretização do negócio. Porque se não há esta concretização, não há essa disputa. Quem deve comandar uma prestação de serviço? Nós somos corretor de imóveis, não é? Então, é óbvio que se alguém me procura, eu vou lhe prestar um serviço, não é? Quem tem que comandar é o corretor de imóveis. A mesma coisa, o engenheiro, o arquiteto, ele falou muito bem, você quer uma casa assim, assim? Vamos dar uma analisada que eu vou dar uma rascunhada nisso aqui, depois a gente conversa. E ele vai começar a me colocar o que pode, o que não pode, o terreno deveria ser um pouco mais largo, porque é estreito, não pode assim, e por aí vai, dentro do conhecimento técnico dele como arquiteto. Assim somos nós, corretores de imóveis. Então, nós precisamos comandar, sim, esta prestação de serviço. Mas é isso que a gente vê no dia a dia no mercado imobiliário? Eu estou generalizando, né? Claro que uma boa parte dos corretores trabalham da maneira que eu estou dizendo aqui, não é? Aí o corretor atende um cliente, não presta um bom serviço para esse cliente. Aí ele fica sabendo que um outro colega, esse embate dá muito em plantões de venda, né? Aí o colega que atendeu mal, aí um outro colega acabou atendendo, fechou lá o negócio com esse cliente, já cria o problema, né? Aí eu coloquei uma palavra ali, né? Caroço, que é um vocabulário que não cai legal na nossa atividade profissional, mesmo entre nós, a classe. Caroço, eu já ouvi falar, que é aquele cliente que antes a gente chamava de mala, aquele cara chato. Cliente, minha gente, é cliente. Independentemente se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo, não é? Independentemente de sexo, ele é o nosso cliente. Como cliente, nós como prestadores de serviço, nós precisamos atender bem o cliente, até por uma questão de educação, né? Nós precisamos orientar ele, se ele não tem uma capacidade financeira
para se endividar na compra daquele bem que você está ofertando, então você tem que orientar ele. Caso você tenha, você vai oferecer. Caso você não tenha, você tem que dizer para ele que, pelas condições analisadas, o bem que ele procura, aquele que você está oferecendo, não serve. Ele teria que procurar no mercado algo um pouco mais acessível. Isso é a obrigação do prestador de serviço. Ok? Tem aqui o Paulo Roda, aqui de São Paulo. Quero saber se é permitido ter 2 plantões, um oficial no showroom, o outro extra-oficial no terreno, onde será construído o imóvel. Paulo, eu falando como corretor de imóveis, Gilberto Iog, eu trabalhei 22 anos com lançamento, na minha Baixada que eu sou de Santos. Então, na minha época, era exclusivo apenas para uma única imobiliária e sua equipe de vendas. Hoje, o que a gente vê no mercado é diferente. Hoje existem várias imobiliárias trabalhando no mesmo plantão. Eu não sei, as imobiliárias aceitam. Eu não, por exemplo, falando em nome do Cresce, o Cresce não pode intervir nessa questão. Né? A negociação é livre, então nós não temos como intervir. Então isso é uma prática que se criou no mercado imobiliário que para mim é errado. Acompanhe o programa, você vai acabar discernindo o porquê eu estou dizendo que é errado. Ok? Acompanha aí, Paulo, beleza? E vamos continuar aqui. O cliente faz o que você pede no mercado imobiliário, na corretagem. O corretor, ele comanda o negócio, ele faz o que o corretor pede. Será que faz? Olha aqui, pelo meu ponto de vista, prestação de serviço obrigatoriamente gera documentos. Não é verdade? Se você procura, por exemplo, um advogado para prestar serviço para ele, você acha que ele não vai pegar um documento seu? Claro que vai. Eles vão acertar os honorários, com quantos por cento será. Além disso, ele ainda vai pedir para você otorgar aquela procuração para ele poder falar em seu nome, ok? Então, prestação de serviço gera documento. E eu vou dar um exemplo aqui. O corretor de imóveis, ele leva um cliente para visitar o imóvel. Quando a gente fala visitar, se a pessoa está morando, residindo nesse bem, nós vamos adentrar a uma casa onde mora uma família, ou mora pessoas, ou pessoa, não é? E muitas vezes, a gente vê isso no mercado claramente, o corretor mal sabe o nome do cliente, ele sabe o primeiro nome, é Gilberto, é Ronaldo, é José, é a dona Rosana. Então, ele precisa gerar um documento, não é? Que documento seria esse? A ficha de visita. Para ele saber com quem ele está falando, quem ele vai estar levando na casa desse seu cliente vendedor, não é? Então, é esse documento que vai evitar futuros problemas. Problema com o proprietário não querer pagar o honorário, problema com o seu interessado, né? Problema naquele embate que eu falei dentro das imobiliárias, ok? Precisamos gerar documento. Tudo bem, gente? Vamos seguir aqui. Vai pensando em todas essas minhas colocações, hein? Eu estou dando meu ponto de vista. Você tem o seu também, ok? E você pede alguma coisa para o seu cliente? Então eu vou responder aqui. Né? Generalizando, não pede. Eu estou falando não pede com que base? O processo ético disciplinar que aparece aqui no Cresce. Ela é bem clara nessa questão. Olha o exemplo. O corretor concretiza o negócio através de uma proposta. Tirou a proposta, não é? E o vendedor aceitou. E esta proposta, a pessoa interessada está comprando, parte com financiamento. Aceitou? Vamos lá. Dá o sinal. Aí ele repassa o sinal para o vendedor. Em alguns casos, o vendedor já repassa esse sinal a título de honorário para o corretor de imóveis. Beleza. O corretor não fez o trabalho de enquadramento, não tirou certidão, não fez nada. Ok? Simplesmente tirou a proposta. E já vou orientando aqui. O imóvel é com financiamento, não entra nessa de que o banco faz a pesquisa, eu não preciso tirar as certidões. Olha, o Código Civil diz que você é obrigado.
O Código Civil Brasileiro, no capítulo 13, o artigo 723, de 722 ao 29, fala da corretagem. Lá ele diz que você tem que fazer isso. Não é porque o banco vai pesquisar. O banco vai pesquisar porque ele vai emprestar um dinheiro. Tá certo? Nosso nicho é outro. É prestação de serviço de alienação de bens imóveis. Ok? Então nós precisamos tirar sim essa certidão. Muito bem. E você mal enquadrou o cliente. Esse teu cliente interessado fez a proposta, o proprietário aceitou, muito bem. Esse financiamento, ele pode financiar? O imóvel dá para financiar? O nome do vendedor está limpinho para fazer financiamento? A renda dele dá para financiar o que ele pretende? Ele não tem nenhum problema que vai impedir o financiamento para ele? Então tudo isso nós temos que analisar. Não é só bastar a proposta. Proposta é o início. A proposta tem que começar certinha, porque senão a coisa vai dar errada. Então tem que começar tudo certinho, passo a passo, para poder chegar lá no final, a gente ficar satisfeito com o nosso trabalho e o dinheiro que a gente vai ganhar. Aí, na minha colocação aqui, o financiamento não foi aprovado, essa proposta vai ser rescindida. Prontamente, você que me acompanha nesta manhã, óbvio, se você recebeu como honorário, você vai devolver. Normal. Tá certo? Porque não vamos acreditar que, o sinal foi dado, a proposta foi aceita. Olha, tem duas correntes no judiciário. Proposta não é venda. E, o outro lado, para considerar a venda tem que ter contrato particular de compra e venda, assinado entre as partes. Aí o negócio está concretizado, ok? Muito bem. E não adianta também assinar o contrato se você não fez enquadramento. Tem que fazer enquadramento, tirar recebedor, tudo bonitinho. Certo? Muito bem. E aí, vamos dizer que eu recebi como sinal, mas eu estava precisando do dinheiro, acabei usando e gastando. E aí eu não tenho dinheiro para devolver. E o cliente vem, ele reclama que não cresce. Isso é certo e líquido. São esse tipo de processos que eu estou dando como exemplo para vocês. Ok? Vamos continuar aqui no nosso slide. Autorização de venda. Autorização de venda. Ok? Eu coloquei um e-mail aqui. Às vezes a gente fala para um colega assim, você tem autorização? Fala, não, eu não tenho. Por que você não pega a autorização? O cliente não assina mesmo? Antes de te pedir que eles não assinam. Será? Então, você está prestando serviço, você tem que ter argumento para isso. Não é verdade? Aí se o cliente não assina para você, o Cresce pode lhe ajudar? O Cresce São Paulo vai lhe ajudar com certeza. Okay? Anota esse e-mail aí. Você pode mandar o nome desse proprietário que não quer assinar a autorização, porque está na Lei 6.530, não quer assinar a autorização, manda um e-mail com o nome do proprietário e o e-mail do proprietário, porque o presidente vai mandar um e-mail para esta pessoa. Ele vai dizer que você está certo e essas pessoas, os colegas que estão trabalhando de maneira errada, sem obedecer à lei, está errado. Você é o cara que está certo. Então, a maneira eu quero lhe ajudar. Ok? O Cresce São Paulo faz isso para os corretores aqui do estado de São Paulo. A autorização está na lei, nós temos a obrigação. E também, não é só a questão que é uma obrigação, vai evitar futuros problemas com o seu cliente vendedor. Ok? Não espere entrar num problema para depois aprender a trabalhar com a autorização. Vamos trabalhar antes, não é? Para evitar problema. Não adianta a gente querer colocar tranca no imóvel depois que o ladrão entrou. Beleza? Vamos evitar antes. Continuando aqui no nosso slide, e outros assuntos que eu também julgo ser necessário no mercado imobiliário, na nossa atividade profissional. Devemos corrigir nosso vocabulário. O vocabulário que nós utilizamos no mercado de uma maneira equivocada. Venda. Pergunta para um colega seu, olha, no mês passado quantos imóveis você vendeu? Fala, olha, no mês passado eu vendi 1. O outro vai dizer, vendi 2. O outro vai dizer, vendi 3. Pode até ter acontecido isso, que ele tenha vendido o imóvel de propriedade dele. Mas se ele prestou serviço, ele não vendeu nada. Ele prestou um serviço de alienação. Quem vende é quem assina. Então, quem assina é o proprietário. Quem vendeu foi o proprietário. Através do quê? Do corretor de imóvel que lhe prestou esse serviço de alienação do bem dele. Tá certo? É um vocabulário que eu digo que é equivocado no mercado imobiliário. E seguindo aqui, o corretor de imóveis, ele é um vendedor ou ele é um profissional liberal?
É uma pergunta que eu faço. Na minha opinião, eu vou responder aqui, olha. O vendedor recebe o quê? Eu vendo, por exemplo, bebida para os barzinhos. O que eu recebo da firma que eu trabalho? Eu recebo comissões. Não é isso? Ele pode até me dar um fixo de ajuda de custo, mas ele me paga uma comissão pela venda que eu fiz. Ok? O profissional liberal, corretor de imóveis, o que ele recebe? Comissão? Não. Para mim é honorários. Ele recebe honorários. E quando se fala honorário, nós precisamos, dependendo do caso, ter contrato de prestação de serviço. E no caso de alienação, seria a autorização, ok? Vamos também corrigir esta outra questão. Eu vou fazer a captação do imóvel, perder essa mania. Quanto o senhor está pedindo? Quanto a senhora está pedindo? Vou dar a minha opinião para vocês. Né? Nós, corretor de imóvel, na qualidade de prestador de serviço, precisamos discutir o valor para a comercialização. Nós precisamos discutir. A Lei 6.530 diz que o corretor de imóveis ele pode opinar. Melhor é você ter o curso de avaliador. Melhor ainda, porque é uma maneira de provar de uma maneira mais científica por que você está dizendo quanto vale aquele bem. Muito bem? Então vamos ver. O proprietário, isso é normal, faz parte. Até eu, você, o que é meu vale mais do que o que é dos outros. A gente está cansado de ouvir isso, né? O proprietário, ele sempre quer um valor acima. Vamos pensar assim, você vai visitar uma casa do qual aquela família, aquela senhora mora há 30 anos. 30 anos ela mora naquele imóvel. Ela tem um valor sentimental naquele bem, minha gente. Não é? Aí a gente chama, aí como diz, tem um comercial que fala, desapega, não é? Nós temos que fazer esse papel, que a pessoa está apegada naquele imóvel. Aquele valor sentimental, às vezes, chega a 30% do que vale no mercado, inviabiliza nosso negócio, não tem como vender. A gente vai vender a casa do vizinho que está no preço, mas não aquela. Não podemos perder tempo. Nós somos prestadores de serviço, como o arquiteto, engenheiro, médico nos orienta, nós também precisamos orientar. Nós somos prestadores de serviço. Deu para entender, gente? E seguindo aqui, ó. Captação. Precisamos também criar o hábito de trocar a quantidade de captação por qualidade. Nós estamos no século XXI, no mundo moderno, no mundo globalizado, precisamos mudar isso, ok? Não basta ir lá captar, nós precisamos saber documentação, certidão, motivo, se está pago, se não está pago, as taxas, né, os impostos, precisamos saber tudo isso, minha gente. Eu vou dar aqui um outro exemplo aqui, ó. Você quer comprar um carro, se dirige a uma loja de carros usados. Você já notou que os carros são usados, carros até, vamos dizer, um seminovo, outro mais velho, né, de 5 anos, 6 anos. Você já notou que os carros são todos bonitinhos, bem cuidadinho, eles dão um polimento, eles deixam a roda bonitinha, está sempre limpinho. Eles têm que dar qualidade daquele produto, não é? Já reparou? Que fica bonito, eles dão aquele banho de loja que eles falam, né? Deixa tudo maravilhoso. Tem um risquinho lá, eles vão lá e dão um tratamento daquele risquinho, né? Fica bonitinho. Ele precisa dar qualidade. Nós também precisamos disso para poder pegar o produto nosso que está na prateleira e esse produto tem que sair da prateleira, ok? Continuando aqui, ó. Imóvel. Quando se fala em qualidade, eu podia dizer aí, tipo, 80% a 90% é o preço. É o preço. Independentemente se necessita de reforma ou se não necessita de reforma. Documentação perfeita, hein, gente? O exemplo 1 que eu dou. Você faz uma captação de imóvel que necessita de reforma. Sabe aquele tipo de imóvel que ele fala, olha, o imóvel está destruído. Esse imóvel, alguém compra porque ele está destruído, ok? Aí, a pessoa compra por quê? Porque ele está destruído ou porque tem um bom preço? Porque o imóvel destruído, ele não pode valer o mesmo preço de um imóvel que está modernizado. Concordam comigo? Porque se está destruído, a pessoa que comprar vai ter que gastar. Então esse gasto tem que deduzir do valor que ele vale no mercado. Estou correto ou não? Pensa aí. Continuando aqui no slide, o exemplo 2. Uma imobiliária. Ela tem lá a sua equipe de venda, ok? Aquela equipe de venda. Então ela tem lá na carteira 1.000 imóveis. E essa equipe ela não está tão preparada.
Tá? Então, o nosso negócio deles é, quanto o senhor está pedindo? É correto de captação. Ele quer fazer captação. Sem qualidade. Muito bem. Comparando essa imobiliária com uma outra imobiliária que tem uma equipe de corretores preparados para fazer a avaliação. Ok? E eles são instruídos para fazer a captação com qualidade. Então, eles não têm 1000 imóveis em carteira, mas eles têm 100 imóveis em carteira. Muito bem. Em sua opinião, qual delas tem uma condição de manter um faturamento mensal mais constante? Aquela que tem um produto qualificado ou aquela que tem um produto com preço, vamos lá, é captação, eu preciso colocar lá a mercadoria lá, preciso encher a carteira de mercadoria, sem qualidade mesmo. Então o cara está pedindo, vamos dizer, vale, na minha opinião vale 200, o cara está pedindo 300, mas eu levo lá para a carteira. E aí? O que você me responde sobre essa questão? Pensa aí. Ok? Continuando aqui, ó. Lei 6.530, ela deve ser cumprida, minha gente. Olha, eu preciso dar uma lida na lei. Dá uma lida na lei. Olha, eu não sabia. Muita gente erra porque não sabia. Dá uma olhada na lei, não custa nada. Ela é curtinha. Qual é a nossa obrigação perante a lei? Ok? Então, eu não peço autorização porque eu não sabia que a lei obrigava. Olha, então, vamos lá. E aí, o agente de fiscalização pega, porque aqui em São Paulo o CRES está pegando pesado nisso, sem autorização, nós estamos pegando pesado, viu, gente? Porque a lei exige. Então, a autorização. O proprietário quer vender, tem que te autorizar. Ah, ele não quer dar autorização, manda aquele e-mail para a presença do CRES São Paulo que ele vai te ajudar. Beleza? Continuando aqui, ó. Corrigir o problema da ética profissional. Olha, eu não sabia que estava na ética. Lê lá, são 10 artigos, minha gente. 10 artigos. Aí a gente fala, por que eu falo isso de ética? Olha, a gente está cansado de passar em imóvel que tem lá 3, 4, 5, 9, 10 placas de imobiliária. Gente, nós somos corretor de imóveis. Nós somos uma classe, uma família. Nós estamos queimando aquele produto. 10 placas. O cliente passa, olha, 10 placas. Nossa Senhora, tem tanta placa esse imóvel e ninguém vende esse imóvel. Esse imóvel está com problema. Ou está muito caro, não tem documento. Não é possível, tem 10 imobiliários e ninguém vende. Nós estamos queimando a mercadoria do nosso cliente. Está errado. Ok? E nós estamos infringindo o código de ética. Porque a grande maioria não tem autorização. Aquela que tem, beleza. Ok? E também nada impede ter 2 placas, mas aí, e a ética, e o respeito, a união entre a classe. Pô, você tem uma placa, pô, caramba, o cara me autorizou a colocar também, por que a gente não bate um papo? Olha, fica um mês a sua, um mês caminha, tudo bem, uma semana a sua, mas vamos se acertar, nós precisamos estar unidos para poder faturar, minha gente, beleza? Continuando aqui no slide. E agora, você sabe onde começa a venda de imóveis usados? Ainda está com uma pequena dúvida na sua mente? Vamos continuar aqui. Comece praticando tudo que nós comentamos até o momento. Principalmente captação com qualidade, gente. Principalmente captação com qualidade. Olha como é que eu coloco aqui. Enquadramento. Vou fazer avaliação, sai quando fazer avaliação? Não, vamos bater um papo primeiro. Né? O que eu vou bater o papo com o meu cliente, ou o cliente que está vendendo, ou o cliente que está comprando, ou o cliente que está querendo alugar, quais são as razões por que ele está vendendo, por que ele está comprando, por que ele quer alugar. Porque, às vezes, nós precisamos fazer esse tipo de trabalho, né? Qual é a causa do problema? É bom a gente saber. Eu cito como exemplo aqui pelo meu ponto de vista. Saber as razões. Vamos lá, vamos colocar que a pessoa quer vender. Por que o senhor está vendendo o seu imóvel? Olha, rapaz, eu estou devendo um dinheiro para o meu cunhado. Estou devendo. E eu estou fazendo isso porque a minha mulher adora o meu imóvel, mas não tem outro jeito, não tem outra saída. Eu tenho que vender o meu imóvel. Mesmo com a dor no coração, eu preciso quitar o meu cunhado. Quanto você está devendo para o teu cunhado? 30 mil. Né? Pô, o senhor mora onde? Pô, o seu imóvel vale 500 mil. Muito bem. O senhor gosta dele, não quer? Qual é a obrigação do prestador de serviço? Conhecer o que existe no mercado. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Resolva o problema desse cara. Né? A esposa gosta do imóvel. Vai gerar já um problema na família. Tá certo? Já vai gerar.
porque ele vai pagar, vai ter que comprar um outro imóvel, aí já gasta em escritura, já não é o mesmo tipo de imóvel, ia gerar. Então, o que eu, Gilberto Iog, faria para esse cliente? Fala assim, mas meu querido, você não precisa vender seu imóvel. Quanto você dá para o teu cunhado? 30, 40, 50, 100, não interessa. Olha, posso te dar uma dica? Existem bancos que eles te emprestam dinheiro alienando seu imóvel como garantia. E eles te dão um prazo, longo para pagar. Ok? Eles dão um prazo longo, chega até 180 meses. Vai dar uma prestação baratinha. A hora que estiver folgado, você vai lá e quita. Então você não precisa vender seu imóvel. Será que esse cara não vai sair feliz da vida quando ele chegar em casa e falar para a esposa, olha, fui falar com o corretor de imóvel, ele me disse isso, o que você acha, querida? Hein, mulher, o que você acha? Poxa, legal, não precisamos vender nosso imóvel? Olha, isso é prestação de serviço ímpar, mas precisamos conhecer, tá certo? Continuando aqui. A venda começa conhecendo todos esses fatores. Mandar na prestação de serviço, usar o vocabulário correto, trabalhar imóvel que você avaliou para ter qualidade, saber o que diz a nossa lei, respeitar o código de ética profissional, né? E se lembrar que a alienação começa na captação. O imóvel mal captado fica difícil de vender, minha gente. Olha o que eu coloco aqui. É melhor você demorar 3 anos para captar o imóvel, porque aquele cara está especulando, vamos dar uma corda para ele. A hora que ele tiver, está pedindo muito alto, vamos ser o nosso cliente, vamos trabalhar ele, ok? Vamos tocando o barco. Na hora que ele tiver maduro, a gente pega esse imóvel. Então é melhor você levar 3 anos para captar o imóvel, vender em 1 mês, do que você captar em 1 hora e levar 3 anos tentando vender, se conseguir vender. E na maioria dos casos, olha o que eu coloco aqui, muito provavelmente você vai estar queimando o nome de cada corretor de imóvel, porque este cliente vai reclamar de você. Eu dei meu imóvel para aquele corretor vender, olha, até hoje ele não vendeu, nunca trouxe ninguém, nunca anunciou, tá? Mas o corretor esqueceu de falar para ele que o imóvel não vale aquele preço, ele não conseguiu discutir com o cliente, não conseguiu fazer uma avaliação correta e ter a coragem de mostrar para esse cliente que aquela avaliação dentro das normas bonitinho, não é aquela opiniãozinha numa folha de papel não, que aqui não convence ninguém, ok? Então tem diálogo, minha gente, ok? Então fica aí, ó. O mundo moderno, os negócios com imóveis usados se concretizam na captação. A alienação é o efeito do trabalho da captação. Mercadoria bem captada é mercadoria que sai da prateleira. Este é o meu ponto de vista. Gilberto Iog, o ponto de vista do Gilberto Iog. Esse é o meu recado que eu deixo para vocês. Pensa nisso. Eu acho que alguma coisa dá para a gente tirar de proveito do que nós conversamos hoje aqui. Ok? Vamos se especializar nesta questão e ser corretor. Vamos brigar para a gente ser mais unido, minha gente. Belezinha? Olha, boa sexta-feira a todos vocês, bom final de semana, bons negócios, sucesso a vocês, mas eu espero você na próxima sexta-feira. Tchau, minha gente, um abraço.